tinha tido alguma experiência com ocupação antes? Nenhuma. Eu sempre fui como qualquer outra pessoa, morando de aluguel, trabalhando e tudo mais. O que trouxe vocês pra cá? A pandemia, né? Eu trabalho com música, mas devido ao Covid, todos os tipos de eventos que eu fazia, casamentos, etc., findaram todos. É duas crianças pequenas, pra onde que eu vou com duas crianças pequenas? Não tem pra onde ir. Não tem, não tem. Pensaram de me mudar. Primeira vez na minha vida que eu entro pra um negócio assim. Sei lá, meu barraco pegando fogo, minha casa. Isso pra mim não é um barraco, é minha casa. Diante do contexto apresentado, vemos que é muito comum projetos de habitação de interesse social terem como soluções inserir conjuntos habitacionais em áreas periféricas, longe do centro da cidade, onde não existe infraestrutura consolidada. São projetos sem variação construtivas e que priorizam a quantidade. Precisamos de um resgate. Antigamente foram produzidas teorias eficientes na habitação. É necessário refazer essa investigação e buscar também no passado diretrizes que podem oferecer soluções mais adequadas para determinada comunidade e região específica. A habitação social deve ser, acima de tudo, planejada nos aspectos qualitativos. Maior densidade não significa total qualidade da produção espacial, porque a qualidade virá do espaço construído e áreas abertas atrativas, podendo contribuir com um bom convívio social e na segurança do lugar. Se tratando da variação construtiva, ela é percebida como uma ameaça e é contida pelos argumentos de custos excessivos de produção. Mas devemos considerar a variação, a heterogeneidade e a complexidade como elementos essenciais dos projetos. Penso que um bom modo de começar é entender o conceito de comunidade, não apenas restrito à ideia de um grupo de pessoas que residem em uma mesma área, mas também pessoas que compartilham algo em comum, uma cultura colaborativa como premissa fundante de todas as atividades que se realizam. O trabalho vai propor o direito à moradia e o direito à cidade, onde a comunidade será integrada à sociedade e as habitações ao bairro, evitando o exílio da periferia. O público-alvo desse projeto são 300 famílias que hoje compõem a Vila Santo André. A comunidade está localizada no 4º distrito da cidade de Porto Alegre, na Avenida Ernesto Negbauer, junto à beira de uma rodovia, cujo terreno pertence ao Dyer. Em primeiro lugar, eu procurei entender o que seria o ideal para a comunidade. O ideal seria propor intervenção no local, mas por se tratar de uma área de risco, por ser à beira de uma rodovia, a proposta é realocá-los para uma nova área, próxima e no mesmo bairro. Depois de conhecer o público-alvo desse projeto, eu me questionei qual teria que ser a essência desse novo lugar. Seria um lugar que possibilitasse criar raízes? Na busca por essa área, levei em consideração as áreas previstas para habitação social pelo plano diretor mais próximas possíveis. Um dos critérios para a escolha do terreno foi buscar uma área que não cumpre a função social, uma área que estivesse de acordo com o estatuto da cidade. A escolha do terreno, no primeiro momento, me pareceu perfeito, que tinha vocação para acomodar essa comunidade. Depois, achei uma notícia que o terreno já estava em fase de desapropriação, e isso só confirmou minha escolha. Portanto, a área escolhida fica localizada no bairro Farrapos, na zona norte da cidade.
O terreno escolhido se encontra entre uma das vias principais do bairro, a Rua Frederico Mendes e a Rua Voluntários da Pátria. Ligando essas duas vias, temos uma via coletora, Adelino Machado de Souza. É um lote subutilizado, atualmente está sendo subaproveitado por uma edificação em péssimo estado. O terreno possui uma área total aproximada de 40.770 metros quadrados, que favoreceu nas tomadas de decisões projetuais urbanísticas. As edificações do entorno imediato do terreno são em sua maioria de 2 e 3 pavimentos. O bairro é predominantemente residencial, com pouquíssimas áreas comerciais. O projeto vai propor com gentileza uma altura de no máximo 4 pavimentos para que não destoie do seu entorno imediato. Em relação às análises bioclimáticas, no verão o lote possui mais sombreamento ao amanhecer no sentido leste, no inverno possui sombreamento nas fachadas leste, e os ventos predominantes são provenientes do quadrante leste e sudeste. E existe uma poluição sonora vindo da Avenida Voluntários da Pátria e da Avenida Frederico Mendes. Como diretriz de projeto, eu escolho, por exemplo, 3 principais: a permeabilidade, a integração e a qualidade. Em relação à permeabilidade, seria urbana e arquitetônica, onde possibilita uma troca de visibilidade do exterior versus interior. Em relação à integração, seria a habitação com a cidade, uma intersecção entre o habitar casa e o habitar cidade, um cruzamento importante na habitação social. E a qualidade está relacionada desde a implantação até as unidades habitacionais, promovendo conforto e segurança aos usuários. O programa de necessidades foi pensado para a comunidade Santo André. Vai propor realocar 300 famílias e eu estou propondo 360 unidades habitacionais com possibilidades de ampliações, distribuídas em 2 tipologias. Conta também com setores comerciais, institucionais e espaços públicos atrativos. Em sequência, parti para resolver o Master Plan, onde se deu início a partir do lote e suas conexões com o entorno, através da malha viária vertical e horizontal. Deu forma às configurações das quadras. O partido conversa com seu entorno imediato, buscando referência na quadra em formato de catavento da Vila Farrapos, que se encontra paralela com a área de intervenção. A implantação se conecta ao tecido existente, através de 2 vias coletoras com gabarito de 14 metros, e as demais vias são todas locais, com gabarito de 10 metros. É proposto uma ciclovia onde circunda todo o conjunto. Além disso, tem vias de uso exclusivo peatonais, que fazem conexões entre uma quadra e outra. O partido vai propor a quadra aberta, um resgate de uma solução urbanística que já foi aplicada muitas vezes como em Barcelona, Berlim e também no Brasil. A quadra aberta é uma solução de parcelamento do solo menos usual, mas que possibilita ter grandes vantagens e impactos positivos no cotidiano. A implantação estabelecida foi pensada em alguns equipamentos e espaços abertos. O projeto vai contar com 2 praças, uma praça com caráter totalmente esportivo e a outra a Praça da Escola, onde possibilita feiras e eventos, conta com quadras esportivas e uma grande arquibancada. Esse espaço foi pensado para abraçar a escola existente e suprir a necessidade de espaço de convivência no bairro. O projeto traz também 3 equipamentos necessários, como um centro comunitário, uma creche e um centro de geração de renda, para os quais eu não chego em nível de detalhamento. Em conjunto com o Partido Macro, já foi sendo pensado nas edificações, na implantação de acordo com as análises e partindo para o edifício, onde a proposta são tipologias multifamiliares, potencializando a convivência e atendendo o número de famílias usuárias. Para a concepção dos volumes multifamiliares, primeiramente foi dada a ocupação da quadra, depois a extração dos centros, para criar a quadra aberta e possibilitando pátios internos. Depois foi feita uma subtração de volumes para resultar na volumetria ideal em fitas, onde os critérios dos condicionantes físicos foram um dos elementos geradores das decisões volumétricas, e o outro foi o recorte das quadras. Sendo assim, se chegou a 2 tipologias de edifícios, uma com 2 fitas paralelas e outra com 3 fitas formando um U. De acordo com a dimensão da quadra, tanto as fitas paralelas quanto o U variam com uma diferença de um módulo a mais na fita. A decisão de implantação das fitas e para onde o U está voltado foi pensado para melhor orientação solar. Por isso, optei pelo posicionamento vertical e não horizontal na quadra. As fitas do U, que ficam na horizontal, ficaram com a circulação voltada para o sul e distribuí os dormitórios para o norte.
Com a volumetria principal estabelecida, foi feita uma nova extração nos volumes em fita, de módulos, onde vai possibilitar maior entrada de luz e ventilação cruzada. Esses espaços gerados pela extração também servirão de áreas comuns do edifício e, futuramente, uma possibilidade de expansão das unidades habitacionais. Já as circulações foram pensadas para serem conectores das fitas, por isso foi inserida uma espécie de passarela que possibilita essa integração. Mas vai muito além disso, ela possibilita múltiplos espaços para convivência, se tornando uma extensão do apartamento. Assim como a quadra aberta contribui para a conexão com a cidade, as áreas de convivência do edifício contribuem para a conexão social entre os moradores, conceitos que se interligam e se comunicam. Como pode ser visto na implantação da tipologia U, o térreo terá uma parte pública, onde possibilita o comércio local, e a parte privativa do edifício, onde o acesso se dá ao centro da quadra. Adentrando o edifício, temos locais de infraestrutura, como reservatório, espaço para resíduos e um salão de convivência. O térreo conta também com 3 unidades habitacionais, de 63 metros quadrados, sendo uma delas PNE. O edifício é composto por 4 pavimentos. A planta tipo se repete em todos eles, onde é composta por os 3 tipos de unidades habitacionais, que são apartamentos de 33 metros quadrados, 48 metros quadrados e 63 metros quadrados. E as áreas destinadas às futuras ampliações. Porém, as áreas de ampliações vão mudando de posição no decorrer dos pavimentos para assim gerar uma diversidade na fachada. Caso essas unidades não sejam ampliadas, essas áreas serão de uso comum do edifício. Para possibilitar essa flexibilidade e diversidade, a estrutura será independente dos fechamentos. E foi escolhido o aço como estrutura do projeto. Pensando na racionalização que o aço proporciona, o projeto vai usar a técnica construtiva modular e independente, possibilitando a ampliação das unidades habitacionais conforme a necessidade de cada família. A estrutura será porticada para dar rigidez e estabilidade na modulação. A estrutura conta com módulos de 3 por 6 metros, as ampliações serão de possíveis dormitórios ou salas, que terão que respeitar essa modulação e os espaços destinados a elas previsto em projeto. Toda a estrutura será aparente e em pintura branca. A fachada vai receber uma pintura com textura cimentícia. Os brises vão possibilitar o conforto térmico, serão em alumínio com pintura branca, e os guarda-corpos em chapa perfurada em alumínio na cor branca também. A intenção é tornar a fachada ativa e com diversidade. Já os pilares serão de seção retangular e as vigas em perfis I. Todos os fechamentos serão em alvenaria, tijolo cerâmico, onde a escolha desse material foi para que possibilitasse essas ampliações pelos próprios moradores. E as lajes serão em steel deck, trazendo agilidade na execução e maior custo-benefício. O projeto vai contar também com a autogestão, onde envolve a participação das famílias desde o início do processo. Com isso é possível estabelecer um sentimento de propriedade e de responsabilidade coletiva. A construção do lugar, como um processo social, pode fazer toda uma diferença no pós-ocupação. Eu acredito que o propósito de todas as pessoas é e deveria ser servir. O arquiteto tem a oportunidade de fazer a diferença e se colocar como instrumento de transformação, percebendo pessoas que passam invisíveis na sociedade.